Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aprendizado Ativo. Essa iniciativa do Grupo Colabor para trazer mais informação de qualidade para você. E hoje nós estamos aqui com um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a importância da segurança no lar, na segurança pessoal. E para isso eu trouxe um convidado que tem uma experiência vasta neste assunto, que é o Rafael Esteves. Rafael Esteves, ele é um instrutor de segurança do trabalho, ele é técnico de segurança, bombeiro civil, fez gestão ambiental, MBA na área de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente e higiene ocupacional. E uma vida dedicada a educar para a segurança. E agora nós vamos falar sobre esse recorte da segurança, que é a segurança pessoal, que é a segurança no lar. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Emerson. Obrigado a todos aí. E vamos contar um pouco da nossa história aí, um pouco do que a gente faz aí durante o nosso dia a dia de segurança. Muito bom, Rafael, muito bom. Então, como o nosso tema é segurança no lar, eu queria começar falando sobre a importância desse tema. Quais são os números envolvidos? Isso é um problema no nosso país hoje? Fala para nós, Rafael. Olha, Emerson, o Brasil hoje, né, a gente está num quadro muito preocupante, né, porque a gente tem idosos, crianças, né, que têm se acidentado muito, né, e a gente tem os números aqui, uma série de 2023 e 2024, né, cerca de 11.801 mortes de idosos por queda, né, a gente tem de internações aqui quase 400 mil internações. Crianças, né, a gente tem aqui um número alarmante, né, que são cerca de 122 mil crianças e adolescentes, né, até 14 anos, né, vítimas de acidentes domésticos, né. Então é um número muito alto, né. Isso é o que a gente costuma falar, né. São números registrados, né. Então eu acredito que seja até um pouco maior, né. Com certeza. Como acontece no trabalho, às vezes tem a subnotificação que a gente fala, né? Que é aquelas coisas que acontecem e não vão para os registros. Mas é um grave problema no nosso país, né? Muito. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem alguma história, algum exemplo, né, de infelicidade, né? Porque eu sempre falo que o acidente leva a dor, não só de quem se acidentou, mas de quem está do lado, né, da família e tudo mais. E eu tenho exemplos pessoais com isso. E queria saber, Rafael, se você já teve algum exemplo relacionado a acidente no lar, nas suas proximidades, na sua família? Sim, infelizmente, na época eu era criança, né? Eu tenho algumas lembranças, né? Lembranças tristes, né? Que minha mãe veio se acidentar. Ela tinha, por média, acho que 40 e poucos anos, 40 anos. Ela caiu numa escada, que a gente tem uma escada até íngreme, né? Ela escorregou, caiu, ela chegou a quebrar, ela teve uma fratura de sacro, né? Traumatismo de medula e fratura no cóccix, em 2 lugares. Eu me lembro que ela ficou um tempo bom, assim, ela ficou em torno de 15 dias de cama, sem poder se mexer, né? E ela ficou 2 meses internada depois para poder se recuperar e até ela conseguir andar, ela demorou mais de 3 anos. Então, assim, uma pessoa, né, que trabalhava, ativo, e eu sou filho único, mas você imagina, eu era uma criança, você fica vendo sua mãe, eu lembro dela urrando de dor, cara. Assim, ela não conseguia se mexer, né, e meu pai ficou nervoso na época, e é uma situação muito, muito triste, né? E há pouco tempo agora eu perdi meu avô também, né? Ele estava um pouco debilitado já, mas ele levantou de madrugada e acho que ele queria ir no banheiro, não sei. Ele veio, caiu, quebrou o fêmur e 5 dias depois ele veio a falecer. Olha isso. Então a gente tem esses números, né? Que a minha mãe, graças a Deus, hoje ela vai fazer 73 anos, tá ativa, mas ela poderia ter ficado paralítica, né? Olha isso. Olha isso, né? Então, assim, nós temos histórias que a sensação que tem, né? É aquela coisa, o que poderia ter sido feito para evitar? Sempre tem essa pauta, né? Após um acidente, seja ele no trabalho, seja ele no lar, né? E aí a próxima pergunta aqui para você é quais são os principais riscos? Porque segurança começa com a percepção dos riscos. Muito. Então fala aí um pouco da sua experiência, né, em um lar. Quais são os principais riscos que acometem mais acidentes no lar? Hoje eu posso dizer que eu sou o guardião da casa, né? Sim. Eu e minha esposa, que agora eu cheguei na casa dos 40. Sim. Aí eu tenho meus pais, né, idosos, e o meu filho tem 7 anos, né? Então você tem que tomar conta de todo mundo, né? Sim. Minha sogra hoje mora comigo. Então,
eu tenho tomado muito cuidado com essa coisa da queda, né? Porque o idoso, conforme ele vai adquirindo mais idade, ele vai tendo uma locomoção menor. Sim. Então, em casa, né, a casa dos meus pais, né? Eu costumo tirar os tapetes, né? Já ouvi dizer, mas o tapete ele é emborrachado, ele não escorrega, mas ele pode prender no seu pé. Pode prender no pé. E você pode vir a cair, pode, né? Ou você pode escorregar se o tapete não tiver antiderrapante. Então, queda é um dos riscos. Queda é um dos riscos. Principais, né? Você saberia dizer os principais? Queda, choque elétrico. Choque elétrico. Principalmente com criança, né? Sim. Intoxicação com criança, né? Que são afogamento também quando a pessoa tem piscina em casa. Okay. Acontece muito, né? E queimadura em cozinha. Eu costumo dizer, sempre falo lá com a minha esposa, né? E com a minha sogra, que hoje mora comigo, que cozinha não se abandona. Sim. No ruim, você queima comida. Olha. Né? Ou, hoje eu tenho uma criança de 7 anos em casa. Sim. E eu fico muito preocupado quando a gente vai fazer algo no forno, né? Que pode colocar a mão. Algo que possa entornar óleo. Você vai cozinhar um ovo, por exemplo, você botar... Né? Isso é uma forma até de mitigar, né? Sim. A gente pode falar até um pouco depois. Mas esses 4 fatores, né, são muito preocupantes, né? E pode vir a causar danos irreversíveis, né? Entendo. Rafael, quando você está falando, eu estava lembrando. Aconteceu comigo recentemente, né? A gente tem um hábito lá na gaveta, onde tem lá as facas, né? Os utensílios domésticos lá. A gente sempre teve o cuidado de deixar a faca apontada para o lado oposto, né? Da gaveta. E teve alguém que mexeu nessa nossa rotina, né? E colocou ao contrário. Então, quando eu abri a gaveta, que eu fui colocar a mão, que eu vi aquela ponta aparecendo, né? Eu peguei e falei, nossa, olha isso. Se eu tivesse ido sem olhar, eu tinha me cortado. Ou meu filho tinha se cortado, ou alguém da minha família. Então, tudo começa com essa percepção. Então, realmente, o ambiente familiar, né, do lar, naturalmente, nós lidamos com alguns riscos. Então, tudo começa com perceber os riscos, como você disse. Agora, depois que a pessoa... Ela trabalhou essa mentalidade de perceber riscos, né? O que ela faz? Né? Ela precisa se proteger. Né? Eu sempre falo, em algumas palestras, né, que você olhar para risco não quer dizer que você está sendo pessimista. Não quer dizer que você está esperando o pior. Você está sendo realista. Aqueles riscos existem. Né? Eles existem. E se o manuseio, né, o contato com aquela fonte de perigo pode sim levar à lesão. Né? Então, uma vez que a gente identificou esses pontos no lar, é bem um trabalho preventivo, né, Rafael? Né, preventivo, eu olho o risco e aí vem aquela pergunta que eu vou te fazer agora. Como se proteger? Quais medidas de controle principais que estão no alcance da maioria das pessoas para poder tornar o ambiente do lar, né, mais seguro? Fala para nós. A gente, né, como profissional de segurança, né? Sim. A gente tem esse olhar ativo, né? Eu fico nesse modo ativo o tempo todo. Né? Quando eu estou andando de carro, andando de moto, em casa. Né? E a gente vê esses dados alarmantes assim, porque essa cultura de segurança, né, dentro da família, eu acho que ela tinha que ser mais implementada, né? Okay. Se você pegar, por exemplo, em casa é onde você está mais confortável. Sim. Você se acha que você está mais seguro. Mas esses riscos que a gente está falando aqui, eles existem muito, né? Existem muito. E eu acho que a pergunta que você me fez foi, eu estava falando outra coisa. Sobre as medidas de controle então, que pode ser adotada pelas pessoas. Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa simples, uma criança, né, de 2 anos, 1 ano, acredito que se for choque elétrico, aquela tampinha que você compra de plástico já resolveu aquele problema. Baixo custo, né, Rafael? Não tem quase nada. Baratinho isso aí. E pode dar um dano numa criança muito grande. Né? Você pegar queimadura, né? É uma coisa que eu sempre faço, que eu me preocupo demais. Você vai cozinhar ovo ou você está fazendo um arroz. Eu jamais deixo a tampa da panela aberta e o cabo virado para fora. Porque criança é curioso. Criança quer ver o que você está fazendo, ela pode puxar, né, o cabo lá da panela. Sempre uso também as bocas de trás, que a criança não alcança,
que a criança não alcança lá, né? Você pegar a intoxicação de material lá de limpeza. Sim. Né? A gente tem que esconder o máximo que pode, não deixar no alcance. Se possível, trancar, né? Sim, se for possível, né? Então, assim, são algumas coisas, né, da minha realidade, né? Eu acredito que eu tenho tido êxito, porque graças a Deus nunca ocorreu nenhum acidente na minha casa, assim, nem nada. Nem de queda, né? Hoje em dia, né? De queda com os meus pais e com meu filho, né? Excelente, Rafael. Tem que te parabenizar pela postura, né? Não só de fazer isso no âmbito familiar, né? No âmbito pessoal, mas também de trazer informação de qualidade aqui para as pessoas. Eu sempre falo que tudo que a gente foca expande. Então, ter o olhar preventivo requer foco. Requer você olhar para o seu ambiente e falar, gente, eu tenho um idoso em casa, ou eu tenho uma criança em casa, mas às vezes nós mesmos. Porque às vezes na distração ali, a situação de risco se apresenta. E aí, gente, se a situação de risco está presente, é uma questão aleatória. E de repente, aquela situação pode levar a um acidente. Então, como fazer para se prevenir? Ter o olhar, como você falou, né? Eu chego na minha casa e eu vou olhar, olha. E é interessante quando você está mais desperto para esse assunto, que você começa a ser um agente de multiplicação desse conhecimento. Sim, sim. Né? Então, às vezes, você tem ali uma pessoa da sua casa que não está tão desperto para esse assunto. Sim. E se você, que está mais desperto, alerta, opa, já são dois. Sim, claro. Com o olhar, né? Então, isso é muito importante, olhar para o ambiente, identificar ali os riscos, e tem muitas maneiras de melhorar. Muitas maneiras, né? Então, a minha pergunta agora tem a ver exatamente com essa questão da informação, né? Como é que a gente pode ampliar a cultura, né? A gente trabalha muito com cultura, né? Muito. E cultura é algo que é um saber e um fazer e um pensar coletivo. Então, a pergunta é, qual a cultura de segurança que você tem no seu lar? Vou deixar essa provocação aí para quem está nos ouvindo, né? Porque não dá para contar com a sorte. Se você tem um agente de perigo, uma situação de risco, você está contando com a sorte. Porque em um determinado momento, aquilo pode se manifestar numa dor para o próximo, numa dor para alguém que você ama, né? Eu sempre falo isso. Você imagina que você pegar o meu filho, né? Ele está com 10 anos e ele teve um acidente e ele teve um corte, né? E aí a gente corre para levar para o hospital, aquela coisa toda, né? A sensação é muito ruim. Muito. E aí a pergunta é, o que dá para fazer para evitar? O que dá para fazer para a gente trazer esses conceitos que na indústria, no trabalho, eles acabam sendo mais disseminados, né? Até pela força de lei. Mas como é que a gente traz isso para o âmbito pessoal, né? E aí a pergunta agora, na sua opinião, o que você acha que o nosso país, né? Já estou falando aqui de país, precisa fazer para poder dar mais visibilidade para esse assunto? Esses números que você trouxe, eu fiquei assustado com os números, né? E mais ainda, aumentar a percepção de riscos e realmente, né, fazer com que as pessoas tomem mais medidas de controle. Na sua opinião, o que dá para fazer? Olha, Emerson, eu acho que o principal, quando a gente começa desde pequeno, a gente quando tá mais velho, a gente vai ter uma percepção muito maior. Sim. Eu acho que a gente deveria, o Brasil, né, como um todo, né, as instituições deveriam trabalhar isso nas escolas. Sim. Mostrar isso lá nas escolas, né? Porque quando a criança já vem desde pequeno sabendo que uma faca pode cortar, né? Que que uma queimadura pode matar, dependendo do grau. Então, assim, eu acho que a escola, isso deveria ser o foco principal, né? Podcast como esse também, que a gente né, mostra, atinge bastante gente, né? Então, eu acredito que, na minha opinião, assim, as escolas deveriam trabalhar muito isso, sabe? Com auxílio dos profissionais, né? De segurança. Entendo e acho realmente necessário. A gente já teve alguma experiência com isso, né? De ir a escolas, ir a centros comunitários, trazer informação de qualidade de maneira gratuita, né? É algo que a gente busca fazer para poder levar essa informação, né, de qualidade, porque nós somos especialistas na área de segurança do trabalho, né? E eu me deparo, Rafael, com uma situação hoje nas empresas, que é a palavra cultura. Essa palavra, eu acho assim, cultura de segurança do trabalho é o caminho, sabe? Hoje nós lidamos com muitas empresas, Brasil afora, segmentos diversos, mineração, siderurgia, automobilística, farmacêutica, né? Diversos segmentos, e a palavra que a gente mais ouve é essa,
cultura. Como estabelecer uma cultura em uma empresa? Aí é um trabalho para um outro podcast, né? É um outro podcast, porque o assunto é extenso. Mas o fato é que um dos pilares da cultura é a mentalidade das pessoas, né? E aí, como você disse, a gente às vezes recebe nas empresas alguém com a mentalidade não muito preocupada com a segurança. Então, quando eu invisto, quando o país investe em segurança no lar, a chance dessa mentalidade, dessa criança, jovem, adolescente, dessa pessoa chegar numa indústria com a cabeça mais voltada para a prevenção é maior. Então, é um investimento que é feito e que tem retorno lá na frente, né? Até para as empresas, né? Eu sempre falo, eu gosto até de dar os exemplos, que a segurança tem que começar aqui, ó. Segurança individual. Comigo. Eu preocupo comigo, né? E aí o segundo aspecto é a segurança do meu entorno, do lar, minha família, né? As pessoas que eu amo. Justamente. Isso aqui está no âmbito pessoal. Aí eu subo, ó, eu tenho a segurança no trabalho. Aí agora esse indivíduo já é trabalhador, já está inserido em um contexto de indústria, de empresa, né? E que tem regras e que tem maneiras de fazer, tá? E aí você tem o contexto da segurança coletiva, que é onde todos se juntam em prol da segurança. E aí você tem a segurança no nosso país. Eu gosto de dar esse exemplo e de falar que tudo começa com o indivíduo. Só que quando eu olho para o nosso país, o Brasil, ele ocupa hoje o 4º país que mais acidenta no mundo. 4º país, pensa bem que triste métrica, né? E quando você traz números aí de acidentes no lar, infelizmente só reforça essa necessidade que enquanto país nós temos de trabalhar essa cultura em todas as dimensões, né? Então, esse trabalho, Rafael, de levar informação de qualidade, ele é muito útil. Você teve alguma experiência que você já fez isso, de levar informação em algum local ou no seu dia a dia? Como é que você dissemina essas informações de segurança no lar? Eu sou um cara... Eu não vou falar que eu sou chato, né? Mas criterioso. Criterioso. Eu gosto dessa palavra. Criterioso. Porque como a gente lida com isso o tempo todo, Sim. né? A gente dá treinamento nas empresas, Sim. a gente sabe a importância que é. Os números são alarmantes, né? Okay. Os números registrados, né? Que se você parar para ver, existem os informais também, que se a gente pegar são maiores, né? Então, no meu prédio, por exemplo, eu converso muito com o pessoal sobre o extintor de incêndio. Olha. Estou sempre olhando o extintor de incêndio. Parece um imã, né? Que a gente trabalha com isso. Eu já passo pelo extintor, já olho o manômetro. Então, a gente já fica nessa... E sempre conversando com os vizinhos, né? Conversando com quem a gente pode, para poder estar mostrando, né? Que legal. O quão importante é a segurança, né? A gente faz o que a gente pode, né? Sim. Eu sempre falo que a gente tem que começar por nós. Sim. Pelo nosso entorno ali. Que aí você está fazendo a sua parte. Levando informação. Eu gosto muito dessa palavra desperto, né? Se você está desperto para algo, você pode acordar alguém que não está desperto. Eu tive agora, numa viagem, eu fui numa loja de artesanato, sabe? Aí tinha lá um monte de artefatos de pano, né, de palha, um monte. Mas você imagina o que é um monte? Uma carga incendiária alta, como a gente sabe, né? Aí eu cheguei lá, tinha uma lâmpada dentro do negócio, uma lâmpada incandescente, sabe? Aí eu chamei a pessoa que estava me atendendo e falei, olha, dá um alerta aqui para a dona, né, para quem cuida disso aqui, porque você tem uma carga incendiária alta, começou a pegar fogo aqui, não apaga, né? E você tem uma fonte de ignição aqui. Aí a pessoa olhou para mim assustada assim, né? Essa pessoa podia ter falado para mim o seguinte, tá assim há muitos anos, nunca deu problema, né? Só que prevenção não é esperar dar problema, é antes do problema, né? Por isso que a segurança no lar também é não esperar ter o primeiro acidente. Eu falo que a gente já tem acidente demais, os números estão mostrando isso. A gente que, só te cortando rapidinho, sim, a gente tem uma morte a cada hora. Olha aí. Olha aí. Então, quando a gente traz isso aí, né, gente, é preocupante. E aí vem aquela mentalidade. O que a gente pode fazer? Né? Então, o que a gente pode fazer é levar a informação, eu sempre falo, eu gosto muito de metáforas, né? Então, tem uma metáfora que eu uso muito, que é soprar brasa. Eu falo que todos nós temos, principalmente que tem um conhecimento a repassar, né? A gente precisa soprar brasa. Soprar brasa no outro. O que é soprar brasa no outro? É você levar informação para acender algo no outro. E esse algo pode ser uma mentalidade que começa assim.
né? Então, nós estamos aqui nesse podcast falando sobre isso, né, para as pessoas aí que estão interessadas no tema, né? E eu queria te deixar essa pergunta, né? Qual a mensagem você deixaria para alguém que nos ouviu aqui e que, é claro, a gente não está falando nada de novo, né? As pessoas já sabem, a gente precisa aumentar o foco. Mas alguém que me ouviu e colocou a mão na cabeça assim, pensou, como é que tá lá em casa, né? Como é que tá lá em casa? O que eu posso fazer amanhã, hoje ainda? Qual o olhar diferente que essa pessoa pode vir a ter? Como é que ela pode aprender mais sobre isso? Qual a dica você daria para quem está desperto para o assunto prevenção no lar e o que ele pode fazer? Bom, tem uma frase que eu gosto muito de sempre quando eu vejo, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar ela, que é: faça do seu presente um belo passado para o seu futuro. Porque se você parar para pensar, a minha mãe, por exemplo, ela poderia hoje estar paralítica, né? Pelo acidente que ela teve. Sim. Então, aquilo que você falou é muito importante, porque se a gente perde uma pessoa, um ente querido, depois a gente vai tentar procurar o porquê aconteceu aquilo. Okay. E são coisas, a gente está falando sobre acidentes em casa, são coisas comuns no nosso dia a dia. E a gente, como profissional da área de segurança, a gente costuma dizer que o risco vira paisagem, né? E aí positivo. É muito pior. Então a gente, como a gente está seguro dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente acha que aquilo ali pode não acontecer, mas eu tenho experiência dentro de casa que acontece, os números estão aí. Então a gente tem que cuidar mais das pessoas que a gente ama, principalmente os idosos e as crianças, que são as pessoas mais suscetíveis, né? E eu deixo essa frase, né? Que é: faça do seu presente um belo passado para o seu futuro. Eu acho que essa frase é muito pertinente, né? Em relação a acidente. Show de bola, Rafael, show de bola. Muito bacana essa conversa contigo, porque eu estou aprendendo aqui também, né? Eu sempre falo que a gente aprende até o último instante de vida. Com certeza. E a gente aprende muito nas trocas, nas experiências, né? E quando o assunto é prevenção, prevenção é prevenir, prevenir é agir antes, né? Então a mensagem que você deixou, e eu complemento, né? Corroboro com ela, que é você que está nos ouvindo, que despertou para o assunto, busque informação de qualidade, busque perceber o risco. E sabe o que é um jeito legal, Rafael, de perceber risco? A gente faz muito isso nas empresas, né? É quando mais de uma pessoa está olhando. Percebe? Porque se eu tô olhando aqui para essa caneca, eu tô vendo um lado dela. Você tá aí, você tá vendo o outro lado. Quando a gente junta os nossos olhares, nós temos uma percepção mais ampla dessa caneca. E assim eu posso fazer com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão, né, com meu avô, avó, né? A gente chegar e falar: olha, vamos fazer o seguinte, eu participei de um podcast, né? E eu vi a questão de segurança no lar, e eu queria que a gente aqui olhasse para isso, né? E aí você chama aquela pessoa e dá uma volta em casa, né? Lá na empresa a gente chama de gemba, né? Isso, né? Que é quando a gente vai no local de trabalho. Na nossa casa, a gente tem que ter esse olhar mais limpo, entendeu? Porque às vezes a gente acostuma com o olhar. Sim. Aí, ó, outra dica aí, ó. Aí, até me convida aí, ó, Rafael, para um churrasco aí na sua casa, né? Que aí eu vou lá, te ajuda a ter esse olhar. E faço questão de você vir na minha também. Olha aí a troca que a gente pode fazer. Porque quem vem de fora tem um olhar um pouco mais amplo. Sim. Gente, eu sou apaixonado por educação. Em especial, educação para a saúde, segurança e trabalho, né? E eu gosto muito das ideias que a gente pode implementar. Mas ideia sonho, né? Sem ação. Ideia sem ação é sonho. Então, sonho não materializa, né? A materialização, ela vem da ação concreta. Então, isso que você falou, essa mensagem que você deixou aí para quem está querendo despertar para o assunto é muito bem-vinda. E aí é o seguinte, gente, quando você desperta para algo, não parou aí não, porque aí você tem uma responsabilidade. Já diria lá o filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quem tem informação, quem tem conhecimento, quem tem vivência, precisa passar isso para frente, né? Multiplicar a informação. Prevenção, ela precisa ser simples, objetiva e para todos. Então, pensa comigo. Você tem ali o seu lar,
né? O seu reino, não é isso? E aí, aquelas pessoas que estão ali, as pessoas que inclusive estão ali, às vezes sem enxergar o risco, chamou para conversa, chamou para ação, você começa a trabalhar algo que é a mentalidade. Mentalidade. E eu queria fechar com a mensagem sobre a mentalidade, sabe, Rafael? A gente está falando muito sobre excelência. Excelência. O que é excelência? Excelência é ir além. Excelência é fazer mais do que a maioria faz. Excelência é buscar o seu melhor. Buscar. E a melhoria é contínua, né? Então, Sempre. segurança no lar. Melhorar algo hoje. Entendeu? Melhorar algo hoje. Aí chega amanhã, você olha aqui agora. Porque são camadas. Aí você melhorou uma coisa, aí vem melhora a outra, melhora a outra, melhora a outra. Quando você vê, você fez a sua parte. E a gente consegue aí passar pelo trabalho e pela nossa vida em casa, né? Sem sequelas. E isso tem um valor enorme, né? Muito bacana, Rafael. Queria que você deixasse uma mensagem, então, de agradecimento, né? Para todos aí que estão nos ouvindo e interessados aí por esse tema. Agradecer primeiro ao Emerson, né? Que me deu essa oportunidade de estar contando a minha experiência pessoal. Sim. Foi uma experiência marcante, Sim. né? Que eu era uma criança e eu lembro muito da minha mãe, do meu avô também, que já se foi. E pedir para as pessoas, né? Que ame, né? Que ama a sua família para cuidar, né? Quem ama, cuida, né? Já tem a frase, né? Quem ama, cuida. E agradecer a todos os amigos aí da Colabor e a gente vai trabalhando, o nosso dia a dia, né? Disseminando cultura, porque a gente sabe o valor que tem, né? A segurança, porque a gente já sabe, eu sei que já perdi um ente querido, Sim. né? Sei o quanto é ruim, né? Sei o quanto dói perder alguém com um acidente. Então, a gente tenta mostrar para que não aconteça com as outras pessoas, né? Show. E a Colabor ajuda muito isso, todos os dias. Né? Show de bola, Rafael. Uma honra ter você aí conosco, cara, na equipe. Eu sempre falo que a gente não constrói nada sozinho, né? Então, nós todos estamos juntos, junto com os clientes, junto com as pessoas que nos ouvem, né? Então, acho que a prevenção é coletiva. Com certeza. Né? A prevenção realmente tem que envolver a todos. Né? E você falou sobre cuidado, aí eu me remeto àquela frase clássica, né? O cuidado ativo. O que é o cuidado ativo? Eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu permito ser cuidado. Então, ou seja, essa tríade, ela é muito válida no lar também. Eu cuido de mim e eu cuido do outro, né? Da pessoa que está do meu lado, o meu familiar, o meu parente, aquela coisa toda e todos que chegam no nosso lar. Né? E eu permito ser cuidado. O que é permitir ser cuidado? É você ouvir uma informação como essa e falar, olha, isso é para mim. Essa informação cabe para o meu dia a dia. Né? E se cabe, aprofunde o assunto. Né? O podcast nosso, ele é breve. Eu queria ficar aqui, conversando com o Rafael. Tem muito exemplo para dar, papo, né? Muito papo, né? Mas a ideia aqui é a gente deixar essa mensagem para você que nos ouve, né? E para que você possa ser também um multiplicador. Então é isso, esse é o objetivo do nosso podcast. E agradeço a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu!